E aí, pessoal de multimídia, tudo bem? Como é que estão as provas, o trabalho, final de semestre? Espero que esteja tudo bem. Meu nome é Alexandre, eu vou falar a respeito das diferenças entre o vinil e o CD. Para começar, será que existe alguma diferença? Qual que é melhor, o vinil ou o CD? O que vocês acham? Eu vou deixar essa resposta para o final da minha apresentação e vou dar também a minha opinião pessoal. Mas é uma discussão acalorada, inclusive os audiófilos são muito veementes em escolher um dos lados. Vocês sabem qual que é? A primeira máquina que gravava e reproduzia esse som foi o fonógrafo. Ele foi inventado pelo Thomas Edison em 1877. Para gravar qualquer coisa no fonógrafo, você deveria falar na direção do fonógrafo enquanto rodava um cilindro feito de lata. Uma agulha nesse cilindro vibrava e imprimia no cilindro o que você falou. Para reproduzir bastava girar o cilindro com a corneta virada para o outro lado. As vibrações gravadas no cilindro faziam a agulha vibrar e o som ecoava no diafragma, sendo possível escutar o som impresso. Essas vibrações gravadas no cilindro são a representação da onda analógica que o som faz, porém representadas de uma maneira linear no cilindro, né? Então, olha que legal. Nesse vídeo, a gente consegue ver o fonograma do Edison funcionando da maneira que ele propôs. Hello, hello, hello. Mary had a little lamb, its fleece was white as snow, and everywhere that Mary went, the lamb was sure to go. Ha, ha, ha! Vocês viram que enquanto ele falava, ele rodava o cilindro. O que ele falou ficou impresso no cilindro. Agora ele vai reproduzir o que ele gravou para a gente poder ouvir. Então ele volta o leitor, o cilindro para trás, e agora ele vai reproduzir. Legal, não? A ideia de imprimir a vibração do som em alguma coisa material é a base da gravação do vinil. Esse vídeo mostra um gravador de vinil em ação. Como a gente pode ver, a agulha vibra com a representação do som que vai ser impresso no vinil. À medida em que o disco gira, a agulha cava o disco, imprimindo estrias que são a representação análoga do áudio. Elas representam a vibração da agulha. E olha que interessante como ficam os grooves do áudio, né? Ou seja, as estrias, depois de impressas no disco. Então, o objetivo do CD é criar uma gravação que tenha alta fidelidade, ou seja, alta similaridade entre o som original e o sinal gravado, bem como a reprodução perfeita do som, né? Ou seja, o áudio que você coloca para tocar no CD, no tocador de CD, ele precisa sempre ser repetível, ele não pode se desgastar com o tempo. É aí que entra uma diferença importante entre o CD e o vinil. O áudio gravado no CD, na verdade, ele foi convertido de um áudio analógico para um áudio digital através de um conversor analógico digital. Para que a gente realmente consiga ouvir a música, todos esses bits depois têm que ser desconvertidos por um conversor digital analógico em algo que seja audível, né? No caso, reproduzido pela caixa de som. O problema na conversão analógica para digital tem a ver com dois itens que são essenciais para que a fidelidade seja alcançada. A taxa de amostragem e a precisão da amostragem. Como a representação digital é feita apenas de zeros e uns, o sinal analógico precisa ser quantizado em diferentes níveis, que representam os patamares dos valores digitais. Essa figura exemplifica bem a precisão da amostragem. Cada degrau é um patamar de codificação binária para o sinal de entrada, que está em preto.
Nesse caso, esse sinal de 10 kHz é codificado com qualidade de CD e qualidade de DVD. Como nós podemos ver, para esse sinal, a codificação do CD é um tanto quanto imprecisa e não acompanha direito o sinal original. A taxa de amostragem é de quanto em quanto tempo o sinal analógico será amostrado. A informação digital é discreta, ou seja, de tempos em tempos o áudio é amostrado de modo com que a informação dada naquele instante é apresentada através da precisão da amostragem. Dá para ver que à medida que a precisão e a taxa de amostragem são maiores, a fidelidade, ou seja, a similaridade entre o sinal de áudio original e o áudio codificado aumenta. Para o caso do CD, a fidelidade é muito importante, né? Afinal de contas, a gente quer ouvir música de qualidade. Então a taxa de amostragem é de 44.100 amostras por segundo, enquanto a quantidade de níveis é de 65.536, ou seja, 16 bits por amostra, né? O que é bastante alto. Nós podemos dizer que, usando esses dois parâmetros, o áudio é essencialmente perfeito para a audição humana. Bom, pelo menos para boa parte dos humanos que habitam a Terra, né? Hoje em dia a indústria de gravação de áudio está em um estado tão avançado que a maioria dos engenheiros de áudio dirá que não existe diferença detectável entre gravações digitais ou analógicas. Uma coisa altera bastante a qualidade do som, é o equipamento de reprodução utilizado. Equipamentos que possuam um ganho interessante em todo o espectro audível, inclusive em baixas frequências, são extremamente caros, mas trazem uma qualidade muito grande para os audiófilos. Inclusive, esses carinhas costumam discordar dessa afirmativa, dizendo que sim, que o vinil continua sendo superior ao CD. Uma outra coisa que é importante frisar é sobre o método de aquisição do áudio. Em toda conversão ou regravação existe uma perda. Se o músico optou por gravar diretamente em formato analógico, durante a conversão analógico-digital, é possível que um pouco da fidelidade seja perdida, enquanto a cópia analógica costuma ser uma representação bem mais fiel da cópia original. Ok, agora que vocês viram a diferença entre o vinil e o CD, tá na hora de responder. E aí, qual que é melhor? Vinil ou CD? Então, fundamentalmente falando, não tem uma resposta certa para essa pergunta. A qualidade do som não é uma medida determinística, né? Cada pessoa tem uma percepção musical diferente. Então, é muito difícil responder essa pergunta de uma maneira que seja inteligente. Da mesma forma que tem gente que acha que pagode é melhor do que música clássica e vice-versa, tem gente que fala que o vinil é melhor que o CD e vice-versa. A minha opinião pessoal é de que, no fundo, a grande diferença está no equipamento que amplifica o áudio que vem do vinil ou do CD. O que significa isso? Se você não tem um equipamento bom de amplificação, no caso de uma caixa de som, não faz diferença no final das contas. Se você está ouvindo no CD ou vinil, a qualidade do seu som vai ser muito ruim, ou muito boa. Como eu nunca ouvi vinil em um som que seja realmente bom, eu não tenho como responder. Mas eu diria que, como o vinil é uma amostra linear do áudio, não quantizada, além de não ignorar as frequências que não estão na faixa inaudível, que estão na faixa inaudível do ser humano, eu optaria pelo vinil. Mas, igual eu disse, não tem como responder isso aí, mas fica para cada um de vocês responderem.